De volta com o programa Fala Doutor. Hoje eu entrevisto a médica radiologista, doutora Cristiane Turano, que está falando aqui, gente, sobre problemas hepáticos, né? As doenças do fígado, que pode acometer qualquer um de nós, desde que não cuide. Agora, doutora, vamos lá. Pode acometer desde que não cuide. O que fazer para não ter doenças hepáticas, à exceção daqueles casos que a senhora já colocou aí, que a pessoa pode pegar em razão da profissão, né? Mas, bem, no comportamento, enfim. E a grande maioria das doenças é por causa do comportamento mesmo, né? Sim, percentualmente, hoje a gente tem essa forma, né, de doença gordurosa ganhando um destaque absoluto. Sim. E ela é diretamente relacionada ao nosso comportamento, aos nossos hábitos de vida. Esse crescimento, né, exponencial, explosivo, que é considerada até uma epidemia hoje, ela é fruto justamente dos maus hábitos, especialmente alimentares e relacionados ao sedentarismo. Outras doenças, como diabetes, hipertensão, também são fatores de risco que, em associação com a obesidade e com o sedentarismo, culminam, né, nesse acometimento do fígado. Então, depende de nós saber o que comer, evitar aqueles alimentos que sabidamente geram ganho de peso, principalmente carboidratos, gorduras. Carboidratos, a gente pode colocar aí macarrão, pão, arroz, batata, pão. Vixe, ou quando você for... Ou então faça a opção por carboidratos que são mais facilmente metabolizados. Por exemplo, mandioca, batata doce, aquilo que é mais natural, né? Menos processamento. A batata doce, então... A batata doce é uma ótima estratégia. Não é um vilão, né? Não é um vilão. O carboidrato, né? O alimento, ele tem uma quantidade de carboidrato, mas o tipo de carboidrato pode variar. Então, a gente, quando faz opção por aqueles carboidratos que são mais facilmente metabolizados, a gente protege o nosso corpo em relação tanto ao fígado quanto ao ganho de peso. E além disso, né, além do controle da boca, a gente tem que investir em uma vida saudável de uma maneira geral. Fazer uma prática regular de atividade física, 30 minutos diários, todos nós conseguimos fazer, e isso tem um grande benefício de maneira global. Porque a gente tem que entender que as doenças do fígado, especialmente a doença gordurosa não alcoólica, né, que é essa especificamente relacionada aos nossos hábitos, ela é uma situação que ela é complexa, ela é multifatorial, ela está relacionada a essas outras condições que a gente já sabe que aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, que são aquelas doenças que aumentam o risco cardiovascular. Sim. A doença do fígado, ela é mais um elemento desse pacote. Então, o que a gente pode fazer no sentido de se proteger é saber o que comer. Sei. Então, evitar aqueles alimentos que a gente sabe que geram ganho de peso. Praticar exercícios regularmente, evitar uso indiscriminado de remédios, especialmente analgésicos, que são aqueles remédios que são tomados que não tem necessidade de prescrição médica, e o paracetamol, por exemplo, é uma droga que é hepatotóxica, que ela gera dano ao fígado. Então, são esses tipos de comportamentos que nos ajudam. Além de se evitar o uso de álcool, que esse é muito sabido, né? A ingestão alcoólica, ela é um fator que
causa sabidamente, né, um dano ao fígado, ela agride o fígado e ela é proporcional ao volume, à quantidade. Então, quanto mais você beber, mais risco. Quanto maior a frequência, maior o risco. Há uma quantidade assim, mais ou menos estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, que são 3 doses diárias. Então, agora, se você não toma 3 doses diárias, mas toma 21 doses no fim de semana, o risco para o seu fígado é o mesmo. Então, não adianta achar que não, eu só bebo no fim de semana, mas eu bebo uma caixa de cerveja. 3 doses. Igual o pessoal, assim, o médico me falou que era para tomar só 2 dedos, né? Aí o cara vai fazer assim, 2. Aí não, aí depende de nós. O fígado, ele é um órgão que precisa ser cuidado e na maioria esmagadora das situações de doença, existe uma relação direta com o comportamento. Doutora, já que a senhora está falando aqui sobre alimentação, muita gente tem utilizado suplementação alimentar nos dias de hoje, né? Sim. E aqui vem a pergunta, ela não colocou o nome, né? Parabéns, Afonso, parabéns, doutora Cristiane. Ótimo programa, obrigado. Quer saber se suplementos alimentares podem acometer o fígado? Se sim, como tratar? Depende muito de qual tipo de suplementação e a quantidade. Aqueles suplementos que são muito ricos em proteína, eles podem ter, eles vão sobrecarregar. São cápsulas, né? Geralmente. Tem pó, tem whey protein. De uma maneira geral, assim, quantidades normais, é mais ou menos o raciocínio que a gente faz para o álcool. Sim. Quantidades razoáveis. O whey, ele, se tomado em doses, uma dose, né, ao dia, ele não vai te causar um problema significativo. Agora, a gente tem sempre que considerar que o acometimento hepático, ele é multifatorial. Então, às vezes, você usa o suplemento, ou bebe e está acima do peso. Então, são vários elementos que vão ser agressores. Então, nesse caso, uma dose que não vai causar mal para mim, pode causar para você. Sei. Certo? Caso tenha uma disfunção hepática e o único fator seja o suplemento, o tratamento é suspender o suplemento. Certo. Assim como quando a gente identifica uma hepatite medicamentosa, por exemplo, o Roacutan, que é uma medicação que é usada para tratamento de pele, de acne, e dependendo da dose, né, não é que toda dose de Roacutan vai causar, mas é uma droga que a gente sabe que agride. Então, a gente tem que controlar. Na primeira evidência de problema, que seria ou uma alteração de exame de sangue, ou uma alteração pelo ultrassom, a gente tem que suspender, poupar. Doutora, para fechar esse bloco aqui, mais ou menos dentro daquilo que a gente está falando, né? A Mariana Teixeira, do Morada da Serra, ela manda perguntas aqui, boa noite. Boa noite. Ela falou que tomou um remédio para dor na coluna e ficou de cama, porque acometeu sobremaneira o fígado. Ela quer saber o que é que pode ter acontecido. Você falou em analgésico, né? Exatamente. Analgésicos e anti-inflamatórios são medicações que a gente tem que tomar com cuidado, especialmente em relação à quantidade ou uso prolongado, né? É frequente pessoas que têm dor crônica terem necessidade, né, de fazer uso de medicação. Então, o que aconteceu é que seu fígado não tolerou aquela dose ou aquele tempo prolongado para aquele momento. É como se ele não tivesse tido tempo de se recuperar. A resposta do fígado é a inflamação e a esteatose. A esteatose, ela é, no nível celular, né, é o acúmulo de gordura. Mas ele não é ele não é resultado só de quem está acima do peso, não. Qualquer dano que o fígado tem, ele responde como esteatose.
e inflamação. Então, o que tem que ser feito é controlar. Infelizmente, a gente tem que ir ajustando de um lado e de outro. O controle da dor, talvez tentar outra medicação, outro tipo de tratamento. Existem inúmeros tipos de tratamento para dor crônica hoje. Então, é lançar a mão de outras estratégias que não sejam tão agressivas ao fígado. Ok. Vamos a mais de intervalo. Aí o nosso telefone 998506500 e o WhatsApp 999860326. Participe, mande sua pergunta. A gente volta já já, logo após o intervalo.